excelências, minha querida Graça Moraes, demais artistas, caríssimas e caríssimos amigos. É um drama porque eu tenho textos lindíssimos preparados e pensei, desta vez é que vou ler. Já ontem à noite tinha um texto lindíssimo. Este, se possível, ainda é mais bonito porque é escrito por um grande poeta. Mas tenho a impressão que não é ainda esta ocasião de ler um bonito texto. E por uma razão muito simples, porque se chega ao momento, ouve-se o que se ouve, vive-se o que se vive, e é muito difícil ignorar o contexto, o ambiente que nos rodeia. Eu começaria pelo Sr. Ministro. Sr. Ministro, de facto, eu acho que é um grande amigo de Portugal e dos portugueses, mas é, em particular, um grande amigo de Bragança. Isso é um facto. Com isto eu não estou a dizer que discrimine relativamente à sua responsabilidade nacional, mas que é um empenhado amigo de Bragança, é. E que nesse empenho esteve, desde a primeira hora, um passo foi dado hoje com o protocolo, esteve. E que reuniu instituições muito prestigiadas, reuniu e reúne. Isso é um grande sinal. É um grande sinal porque são instituições que têm a ver com a vivência de Bragança, outras têm a ver com a vivência académica a nível nacional, ou com a problemática da ligação da ciência e tecnologia às artes, e nesse sentido era difícil, diz o Sr. Ministro, é excepcional, pois é uma excepcionalidade muito digna de louvor. Já o disse, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico, naturalmente, foi saudado, foi galardoado e bem merece, porque até o último segundo continua a trabalhar. Bom, o Sr. Presidente da Câmara, esse para além do último segundo, continua a trabalhar. E, portanto, colocou aqui uma série de questões. Eu tentei aflorá-las ontem de forma cuidadosa, pensando que com isso evitava a sua referência expressa hoje, mas é não conhecer agentes de Bragança. E, portanto, ontem, quando falei das acessibilidades, eu disse, e também até à fronteira, e pensei, o Presidente da Câmara já fica feliz com a referência, não fica. Tinha de exprimir claramente essa já antiga e justa reivindicação de uma ligação que permita, portanto, uma integração muito maior no quadro da Península Ibérica de Bragança. E não só de Bragança, da região envolvente. Não fiz uma referência expressa à estrutura aeroportuária, porque conhece o Sr. Presidente da Câmara as vicissitudes, porque tem passado o transporte aéreo para Bragança, que são vicissitudes nacionais e não apenas regionais, mas que estão a caminhar bem à medida que há crescimento económico e criação de emprego. E, portanto, esta é a ocasião para colocar o ponto e esta é a ocasião para eu acompanhar a sua preocupação também junto às instâncias que têm poder executivo. Mas há um traço comum a essa sua preocupação e também à referência que fez à vida empresarial. E às perspectivas que abre quando, daqui a um tempo, depois do banho espiritual que nos espera prévio, portanto temos hoje um dia muito completo, porque até essa dimensão religiosa e espiritual está presente a juntar à cultural, à económica, à social, é um dia completo. Mas, dizia eu, depois daí também nós homenagearemos o Dr. Mário Soares, o Presidente Mário Soares, justíssimo, mas sobretudo olharemos para aquilo que dentro de muito pouco tempo será um exemplo de investimento produtivo em termos de parque industrial. Isso é bom. Normalmente vai-se aos parques industriais depois de terem nascido alguns anos envolvidos sobre a sua existência. Aqui não. Aqui é possível sonhar. Porque se vai olhar para o espaço que temos à nossa frente e cada qual sonha à medida da sua visão. E as gentes de Bragança são ao mesmo tempo sonhadoras, mas muito lutadoras. Muito lutadoras. Aquilo que o Sr. Ministro chama de rebeldia, mas poderia chamar rebeldia, firmeza, teimosia, tenacidade, persistência, espírito inquebrantável, nós sabemos. No qual também se inclui o velho sonho acalentado pelo Sr. Professor Adriano Moreira do Museu da Língua Portuguesa. Aí temos andado em pequenos passos, porque houve primeiro que dissuadir outros candidatos ao mesmo museu. Em Portugal temos essa característica.
Alguém tem ideia de um museu? Há 10 museus que surgem por todo o país. Ora, o país não comporta 10 museus da língua portuguesa, cada um deles ficaria com 1/10 da língua portuguesa, o que seria uma pena. Portanto, para haver um museu que fique com a língua toda nas suas virtualidades, tem sido necessário, um a um, remover os obstáculos e as teimosias, porque em cada esquina há um autarca teimoso. Normalmente é para cá do Marão, mas para lá do Marão também há autarcas teimosos. Eu posso testemunhá-lo. E esse tem sido um percurso, também isso está presente no pensamento do Presidente da República. Mas dizia eu o seguinte, que é a vossa rebeldia, é a vossa tenacidade, é a vossa teimosia, é a vossa qualidade humana que tem permitido conquistar palmo a palmo o que tem sido conquistado. E aqui já foi dito, a qualificação das pessoas, a criação de futuro para as mais jovens gerações, a ideia de centralidade por oposição à da periferia e depois, papel fundamental, além da economia e da sociedade, a cultura. Tudo começa pela cultura. Tudo começa pela ideia. E não há ideia se não houver conhecimento, e a ideia normalmente projeta-se em manifestação cultural. E aqui sinto-me muito feliz e muito à vontade neste centro, porque embora seja uma dimensão pouco conhecida da minha existência, tenho tido a oportunidade única, mesmo singular, de partilhar experiências culturais. Ou no Museu Nacional de Arte Antiga, como curador, ou no Museu Vieira da Silva, também como curador, ou como presidente de uma fundação, com um palácio, 5 castelos e outras realidades assim, um lugar vitalício a que renunciei para esta missão nacional. Bom, isto, portanto, para vos dizer que conheço perfeitamente e sei que por aí começa tudo. E a cultura é indissociável, na sua visão ampla, da ciência. Da ciência. Quando se fala nas artes, fala-se da ciência, fala-se na ciência, fala-se nas artes. E por isso é que este laboratório é muito feliz. Faz a ponte perfeita entre as duas realidades. O que eu conheço, e nós conhecemos cientistas que não prezam tanto quanto gostaríamos outras vertentes da cultura. E mais raramente o que eu conheço de artistas que não têm paciência para ouvir alguns cientistas nos domínios, sobretudo, muito especializados. Mas isso, felizmente, temos vindo a recuperar. Ao lado da banda estreita, temos cada vez mais a banda larga. O que significa o cruzamento, a transversalidade dos saberes. E aqui chegamos a este centro. Ora, que era a parte mais interessante do discurso escrito, mas em que eu fazia referência àqueles artistas renomados de várias gerações que por aqui passaram, aqui deixaram o seu testemunho das doações, do papel fundamental. Mas eu concordo com o que disse a Graça Moraes. Sem este centro não haveria este protocolo, nem este laboratório. E o haver o centro é uma forma de afirmar o poder ancestral da cultura destas terras. Porque é ancestral. É ancestral. Às vezes, quem fica noutras latitudes do nosso país não compreende onde é que ele começou. Não quer dizer que hoje não esteja igualmente ou deva estar igualmente presente em todo o seu território continental ou insular. Mas por estas terras começou. Isso significa muita história e muita cultura. Ainda bem que existe este centro. Eu estava a pensar, mas temos sempre a avançar com promessas. É a última coisa que alguém com responsabilidades cívicas deve fazer, porque serão cobradas em dobro, ou em triplo, ou em quádruplo. Mas eu tenho levado o corpo diplomático a visitar vários pontos do nosso território. Talvez seja possível encontrar um bom argumento para trazer os embaixadores acreditados em Portugal a este centro, que é uma maneira de dizer a este concelho, que é uma maneira de dizer a esta região. Veremos como e quando. Agora, não há centro e não haveria centro se não tivesse havido Graça Moraes. Essa é uma verdade óbvia, quase lapaliciana, doentiamente lapaliciana. E aqui eu concordo em parte com Graça Moraes e discordo dela. E vou dizer em que é que concordo e em que é que discordo.
Concordo quando ela diz que o património que foi possível aqui reunir, muito ligado à sua iniciativa, à sua ligação às raízes, é um património que depois perdura no tempo. Perdura no tempo. E que em parte se destaca daquele ou daqueles que o criaram. Aí concordo. E ficará para tudo sempre aqui, este centro, e mais o que vier a somar-se, mais um laboratório. E o que decorrer da inventiva no quadro do laboratório. E de muitas outras iniciativas. E uns assistiremos, outros não assistiremos a tudo aquilo que vai ser o corolário da criação deste centro. Aí tem ela toda a razão. Onde não tem razão é no dizer que é possível sempre destacar a obra do seu criador. Aí perdoa-me, eu sei que há um pouco de humildade excessiva nisso. Dir-me assim, mas olhamos para a arte egípcia e não sabemos quem são os faraós. Convém, apesar de tudo, saber em que época é que foi, para compreender, porque não é indiferente, há ciclos na arte egípcia. Mas, sobretudo, quando se trata de artes plásticas, em cada qual terá a sua interpretação ao longo dos anos e dos séculos daquela realidade. Mas não poderá ignorar o Criador. Pode não gostar dele. Pode, a certa altura, até haver dúvidas sobre porque é que ele viveu assim e não viveu como nós gostaríamos que ele tivesse vivido neste tempo. Porque é que ele não teve o ponto de vista que 3 anos, 5 anos, 5 séculos, 10 séculos mais tarde se tem da vida e dos costumes? Mas que é fundamental para perceber a obra, o criador da obra, é fundamental. Quero eu dizer com isto que não haveria centro se não houvesse a obra de Graça de Moraes, mas não haveria a obra de Graça Moraes se não houvesse Graça Moraes. É tão simples quanto isto, porque é uma linguagem que é fundamental ter em termos pedagógicos e com o andar dos tempos e com a evolução dos meus alunos eu aprendi a simplificar. Já não é possível ensinar nestes tempos como se ensinava nos anos 60 ou 70 do século passado. Isto significa o quê? Graça Moraes é uma personalidade singular. Porque nem todos os grandes artistas são como Graça Moraes. Há artistas que criam, mas criam sobretudo em solidão. Têm as suas raízes, mas não gostam de exteriorizar as suas raízes. Ou pelo menos não gostam de converter em contributo cívico ativo. É quase impossível, é muito difícil convencê-los a pegarem na sua obra, na sua biblioteca e entregarem às suas terras. É uma luta. Tive essa luta com inúmeros escritores. Ou então isolaram-se ao longo da sua vida, mesmo quando em certas fases do percurso tiveram grupos ou tertúlias, e têm dificuldade em relacionar-se entre si com outros artistas, e em partilhar, e em querer converter em bem coletivo, ainda mais coletivo, uma obra que é comunitária. Ora, a obra de Graça Moraes é por natureza comunitária, não apenas porque traduz as suas raízes, mas porque ela continua a sofrer com toda a humanidade. De uma forma predominantemente angustiada, mas muitas vezes esperançosa. Por detrás da angústia há sinais de esperança. Eu devo dizer que sou feliz, porque acordo todos os dias e o primeiro quadro que vejo, a primeira obra que vejo é uma obra de Graça Moraes. Está em frente da minha cama, pequenina. É um retrato de uma jovem a lousa, que é mais esperançosa do que angustiada. E, portanto, começa bem o dia e uma parte do meu otimismo, embora realista, se deve a esse retrato da Graça Moraes. E não tenciono a retirar de onde está. Mas há um traço de humanidade na sua obra. Mas além disso, e por causa disso, há um empenhamento cívico. A forma como acompanha este centro, como quis que ele existisse, como lhe dá vida permanentemente, como está eufórica, justamente eufórica com este laboratório. Isso é um exemplo. E aí nós discordamos. A obra não é separável da autora.
E em boa hora a autora é como é. A criadora é como é. Ligada à terra, ligada ao património cultural. Como ela própria disse, feliz por ver partilhada esta realidade cultural sem discriminações económicas e sociais. Todos entram, todos veem, gostam mais, gostam menos, leem de várias formas, mas todos podem entrar, ver, interpretar, ler. E é isso que, de alguma maneira, também estamos aqui para fazer, que é para lhe agradecer. Não é agradecer por ter nascido, porque isso provavelmente não é mérito seu. Nem o ter nascido onde nasceu, continua a não ser mérito seu. Mas é um mérito ter nascido onde nasceu. Mas por ter querido ser o que foi, por ter feito como fez, por ser grata às suas raízes, por ser grata às suas raízes, por não se esquecer das suas raízes e querer partilhar o seu sucesso na vida com o maior número de concidadãs e concidadãos. E isso é uma forma de solidariedade cívica. Dir-me-ão, todo o criador cultural devia ser assim. Há uns mais, há outros menos. No seu caso, é intensamente. E por isso lhe estamos eternamente gratos. Muito obrigado.